acho que assim, quando Deus me chamou, eu nem sonhava em viver tudo o que eu vivo hoje, né? Foi um momento de crise, no outro podcast a gente conta um pouco mais. Eu estava sofrendo uma dependência mesmo emocional e religiosa de uma líder narcisista. Que não deixava você sobressair, que tinha inveja, que tinha ciúmes, né? E assim, naquela época ainda eu não trouxe muitas coisas, porque eu não me sentia nem preparada para falar sobre isso. E o Senhor foi aos poucos me liberando para trazer, porque foi muito grave o que aconteceu comigo, né? Mas eu percebo que à medida que o Senhor foi me orientando e eu fui acatando as ordenanças do céu, eu falo isso nas minhas ministrações. A cada renúncia que eu faço, porque a renúncia começa pela gente, Karina. Sabe, a gente não pode pregar o que a gente não vive. A gente não pode falar do que a gente não vive. Mas a gente tem visto muito disso, A gente tem visto que é a Meu hipocrisia, Deus. né? E a hipocrisia, e pior ainda, é o pecado de iniquidade. Né? Por quê? Porque são líderes que estão no altar pecando, né? E então, o que eu sinto é que à medida que Deus foi percebendo que eu estava disposta a cumprir isso, apesar de sofrer, porque as pessoas não sabem, né? Mas a Patrícia, a filha do esquizofrênico, como eu disse da outra vez, aquela menina intimidada, aquela menina que nunca imaginou na vida ter uma autoridade como essa, ainda, diante de algumas circunstâncias, eu me questiono. Eu ainda falo para o Senhor, mas por que eu? Porque eu comecei a falar sobre a sensualidade, mas depois de 1 ano o Senhor falou, agora você vai falar sobre a pornografia nas mulheres. Então, quando entrou o assunto de pornografia, foi muito pesado para mim, porque eu recebi líderes confessando o pecado de pornografia, líderes mulheres. E aí eu comecei a chorar e falar, Senhor, por que eu? E aí ele me disse uma frase, claro que está na palavra e que eu nunca vou me esquecer. Ele disse, como saberão se não há quem pregue? Alguém precisa falar. E se você teve autoridade e ousadia para combater o espírito de Jezabel, para falar sobre sensualidade dentro da igreja, por quê? Porque eu não prego a sensualidade para não cristãos, entende? Eu sou uma voz de confronto à sensualidade na igreja, né? E aí, a partir do momento que eu comecei a colocar os pés, Deus realmente foi colocando o chão e foi dizendo, olha, agora eu quero que você aborde esse assunto. E então, o que foi mudando? Foi mudando que eu aprendi que à medida que eu obedeço, sabe, eu falo sempre isso nas minhas ministrações, as pessoas querem unção, as pessoas querem avivamento, as pessoas querem o fogo do Espírito Santo, mas não acontece nada disso sem quebrantamento, sem arrependimento, sem renúncia e sem humilhação. A palavra diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se desviar do mal, eu ouvirei. Existe pré-requisito para que você esteja no centro da vontade de Deus. Não é o que a hipergraça diz. Ai, Deus só vê meu coração e tá tudo certo, entende? São pré-requisitos do reino. Então eu sinto que assim o Senhor foi me posicionando, me cobrando, por quê? Por exemplo, eu renunciei esmalte vermelho, eu renunciei batom vermelho, eu fui renunciando coisas que a gente sabe que não é pecado, Karina, tá? Não é pecado você usar um esmalte vermelho, um batom vermelho, mas tudo lhe é lícito, nem tudo convém. Então, à medida da imagem que você quer representar Cristo, se você quer ser aquela figura que é a Bíblia que as pessoas leem, dependendo para onde o Senhor for te enviar, Ele vai exigir de você uma renúncia maior. Só que a cada renúncia também vem uma unção maior. Unção e autoridade, no meu ponto de vista agora nessa caminhada, são designados mediante renúncia. Sim. Sabe? Então, o que eu percebi foi isso. Eu fui recebendo mais autoridade, mais ousadia, mais coragem, e me tornei hoje uma figura, como é que eu vou dizer? Eu me tornei hoje alguém de confiança de líderes famosas para confessar pecado. Então hoje a minha página não é uma página mais como antes, né? Que eu trazia, olha, isso convém, isso não convém, não use isso, não. A minha página hoje é mulheres que me procuram no secreto dizendo, eu caí em adultério. Outras dizendo, por que depois do dorama eu comecei a procurar contos eróticos e caí na pornografia? Olha isso. É um caminho. É um caminho, e depois a gente vai falar sobre isso. Mas essa introdução, o que eu quero dizer é que hoje eu sou vista como alguém, uma figura de autoridade e de confiança. E tudo que me chega
no oculto, claro que nós não vamos expor ninguém. Tudo que me chega, o Senhor fala. Agora você traz esse caso e joga, para você ver o quanto de mulheres que estão assim. E quando eu faço um vídeo trazendo o assunto que me foi dado como real, eu percebo que a sociedade está doente. Que a sociedade cristã está doente. Que hoje nós nos deparamos com mulheres cristãs usando máscaras de crente. Hoje nós vivemos uma geração de mulheres dentro da igreja, muitas com títulos, muitas com qualificações, muitas doutoras, mas fedendo. Eu falo, a igreja de hoje está fedida. É triste, mas eu preciso dizer isso. Nossa, e quando você começou a falar sobre esse assunto, dentro da igreja, porque você começou a ser chamada para algumas conferências e tal, como que você percebeu a questão da liderança em si? Você percebeu uma abertura? Você percebeu que começaram a olhar esquisito, que não esperavam que você fosse confrontar tanto? Como foi o primeiro impacto? E qual a diferença, né, que você sente, às vezes, em um lugar, em outro? Porque em alguns lugares a gente vê o quebrantamento, outras a gente fala, essa daí não chamo nunca mais. Resistência, Isso. Na verdade, a gente acredita que a igreja que nos chame é porque compactue da mesma visão, né? Então, assim, o que acontece bastante às vezes? A liderança tem a visão, das igrejas que nos convidam, né? A liderança tem essa visão. Eu fiquei muito conhecida por conta dos posts das ovelhas, né? Então, todas as igrejas que eu vou hoje falam, é a pastora da ovelha, né? Aquele post realmente fez com que explodisse ainda mais, né, o conhecimento sobre a modéstia cristã. Sim. Então, eu percebo assim, teve igreja, Karina, que eu cheguei, o pastor imprimiu todos os posts das ovelhas na porta do banheiro. Cada banheiro tinha uma imagem do que uma ovelhinha do Senhor não faz, né? Achei muito divertido. Então, o que a gente pensa? A gente supõe que a igreja que nos chame hoje, conhecendo o meu ministério, saiba do que eu vou abordar. E eu percebo que sim, a igreja que me chamou, ela quer que eu trate desse assunto. A questão é que muitas irmãs que necessitam ouvir, quando sabe que eu vou, não vão. Entende? Por quê? Porque ela pensa assim, algumas, né? Algumas irmãs, as que mais necessitam. As que mais necessitam, por vezes, falar, eu não. Eu vou ouvir o quê? Deus ainda não falou comigo? Essa mulher é uma hipócrita, porque eu ainda continuo sendo uma figura polêmica. Eu sou mais conhecida, mas eu continuo sendo aquela que fala o que muitos não têm coragem de falar e que por vezes é vista como antiquada, como velha, como retrógrada. Sabe, esses dias eu estava falando sobre jejum, Karina. Jejum, que é algo bíblico. E uma pessoa chegou e disse, viu, que evangelho é esse antiquado que você está pregando? Meu Deus! Então você para e pensa, nesse jejum é antiquado? O que esse povo está pensando? Né? Que Bíblia que eles estão lendo? Bíblia não que eles não estão lendo, né? Então, assim, o que eu percebo é que hoje eu sou reconhecida por essa autoridade e que todos os pastores que me chamam, claro que o pastor que chama, ele tem vários pastores auxiliares, várias pastoras auxiliares, tem uma equipe. Então, nem sempre a vinda da Patrícia vai agradar todo mundo, né? Então, claro que eu percebo 2 pontos muito, muito importantes. Que quando eu estou ministrando, que eu vejo assim, que eu falo, eu brinco, né? Eu brinco que eu sinto assim, ó, as setas. Sabe? Eu sinto que eu tô sendo bombardeada lá em cima. 2 momentos. O primeiro momento é quando eu falo do biquinho. Sim. A foto de biquinho, que é a boca de linguiça. E quando eu falo sobre a submissão. Quando eu abordo submissão e a sensualidade da foto de biquinho. Por que você acha que isso é o que mais tem confrontado? Porque é o que se tornou mais na verdade, banalizado? Eu vou falar a verdade para você, eu não saberia te explicar o porquê assim, por uma lógica. Mas pela reação das mulheres eu percebo. Por quê? A foto de bico foi normalizada. Então, hoje, todo mundo faz foto de bico. Até quem não quer sensualizar, que não sabe que está sensualizando, acha que está tudo bem. Né? Qual é o problema de eu ficar assim? Sabe? Fazendo biquinho. Só que tudo existe algo por trás, né? A boca é um objeto de desejo. Por que as mulheres hoje estão colocando muito preenchimento? Estão ficando com aquela boca de linguiça? Por quê? Para chamar atenção para a boca. Há alguns objetos usados para pornografia têm a mesma conotação das mulheres cristãs de hoje. A boneca inflável, por exemplo, como ela é? Ela é assim. Por que ela é assim? Porque passa uma imagem do quê?
E a cristã tá lá, no Instagram dela, todos os dias. E muitas vezes usam versículos bíblicos. Muitas vezes pega uma Bíblia, sabe? E fala, até aqui me ajudou o Senhor, e tá lá com o biquinho. Tá lá, Então, assim, são esses dois momentos. E a submissão. Por quê? Por conta do empoderamento feminino, por conta do feminismo, né? Por conta da sociedade atual que estamos vivendo, que incute na mulher moderna, porque todas nós somos modernas, sabe? A gente precisa entender que você que está vendo esse podcast, você é uma mulher moderna, você se arruma, você se coloca muito bem, você é uma mulher estudada, você pode ser uma executiva, você pode trabalhar, você pode todas as coisas. Mas o que você precisa entender é que não existe modernidade na palavra. A palavra de Deus é imutável. Então, se você quer ser cristã, você tem que seguir o princípio da palavra. Isso. Então, a palavra é nosso norte. A palavra é nosso filtro. Você pode ser uma mulher moderna, mas se você estiver dentro da palavra, você não vai cometer excessos.